Boa noite a todos, hein? Boa noite, professor. Boa noite. Nós vamos falar na nossa disciplina. Vocês são da turma B, não é isso? Isso. Então, a nossa disciplina, o tema da nossa disciplina, né? O título da nossa disciplina é Choosing Wisely, e P4. Então, eu vou evitar usar esse termo em inglês e vou traduzi-lo para o português, que significa escolher com sabedoria em medicina. Pode ser até que durante as aulas eu volte a falar sobre, até vocês vejam no slide lá, choosing wisely, mas da maioria das vezes eu vou me referir como escolher com sabedoria em medicina. Então, o tema da nossa disciplina é escolher com sabedoria em medicina, e P4 significa prevenção quaternária. Hoje nós vamos dar uma aula sobre princípios, né, sobre fundamentos desses dois conceitos, né, que são utilizados em medicina, e nas aulas subsequentes a gente vai tentar aplicar esses conceitos em algumas áreas do conhecimento, né, como hematologia, como reumatologia, e a gente vai passar por algumas áreas do conhecimento, medicina intensiva, que é a minha área de atuação, nefrologia e ginecologia e obstetrícia também. Então, nós vamos passar em várias áreas do conhecimento, falando um pouco sobre como é escolher com sabedoria em medicina, e de onde vem esse conceito e como é que a gente pode aplicá-lo, e é importante que seja aplicado, né? Como também lá no final, a última aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o que se chama prevenção quaternária e qual a importância dela. Vocês têm um número maior de alunos, né? Só tem 11 aqui em sala de aula. As pessoas estão entrando, né? Eu vou esperar até 19h05, 5 minutos, né? 7h05, que aí a gente começa, tá? Com um pouco mais de gente. Professor, é porque a gente não estava, a coordenação não avisou, a gente não estava lembrando. Mas eu já avisei lá no grupo, aí o povo deve estar entrando, tá? Entendi. Então a gente começa ou espera um pouquinho? O que você acha? Acho que se esperar 3 minutinhos é melhor. Eu vou Então, mandar de novo para a gente lembrar. começa às 7h05, então, tá? Tá. Já, já. Bom, vamos lá. Para que a gente tenha uma organização, né, para trabalho, que sempre deve haver, nós vamos fazer o seguinte: na maioria das vezes, eu vou sempre compartilhar uma tela com vocês, vou mostrar alguns slides,
E eu mesmo interrompo a aula, né, para gerar uma discussão com vocês, ou apresento os slides e, ao final, eu gero uma discussão com vocês. Gostaria que vocês participassem, né, para esclarecer dúvidas, né, na medida em que eu possa também esclarecê-las, né? E vai ser feito assim durante todas as aulas, né? No final das aulas, ao término ali de esclarecimento das perguntas, eu vou pedir a vocês para colocar aqui no chat o nome, a matrícula e sair de sala. Mas isso só vai ocorrer lá no final da aula, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar explicar aqui o que significa a nossa disciplina. Vou compartilhar a tela com vocês. Eu não estou vendo o chat exatamente porque eu compartilhei a tela. E eu pergunto a um de vocês, por favor, pode me responder. Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Sim, professor. Então tá, obrigado. Então tá ali os temas da nossa disciplina, né? E eu já falei que nós vamos sempre nos referir como escolher com sabedoria em medicina e prevenção quaternária. Então, escolher com sabedoria em medicina é necessário, é óbvio que é, né? A gente, para exercer a atividade profissional, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter bom senso, tem que ter fundamento científico. Então, da onde surgiu essa visão, né, que tenta ajudar ali os médicos, né, principalmente, e os pacientes também a poder ter acesso à melhor opção relacionada ao seu tratamento, né? Quais são os fundamentos, né? Aqui eu vou apenas rapidamente falar com vocês fatos anteriores à campanha de escolher com sabedoria em medicina. Naturalmente, nada ocorre por acaso, existe, digamos assim, uma visão que proporciona um pensamento que pode fazer com que as coisas avancem, e não foi diferente em relação a essa campanha de escolher com sabedoria em medicina. Houve, na época do governo Obama, uma proposta de reforma do sistema de saúde, por vários motivos que eu vou elencar daqui a pouco, né? Em relação a custo, em relação à qualidade, em relação à segurança dos pacientes, e isso mobilizou, né, todo o sistema de saúde americano, com opiniões favoráveis e opiniões também contra, né? Porque, para alguns médicos, essa questão de colocar de uma maneira mais rígida, né, o que ele deve fazer, que exames ele deve pedir, isso também acabava, digamos assim, tirando um pouco a autonomia ou até diminuindo ali os rendimentos dos médicos, e houve uma parte dos médicos que se colocou contra também, faz parte, né? E um dos médicos escreveu um artigo importante sobre esse tema, dizendo que os médicos, ao contrário, deveriam se envolver nessa visão de tentar melhorar a qualidade e segurança de todo o sistema de saúde, né? Isso foi feito no ano de 2010. Então, esse é um artigo, né, que comenta sobre a proposta do Obama, né, no início lá de 2009, né, e a responsabilidade dos médicos, ele fazendo comentário de que deveria ser feito pelo menos uma lista do que fosse mais importante, e isso gerasse recomendações para que os pacientes pudessem ter acesso a essas recomendações. Ele chamou aquilo, colocou o título ali de Top 5 List, quer dizer, lista de 5 recomendações. Vocês vão ver que isso existe até hoje, né? Nós estamos em 2022, isso existe até hoje. Aqui isso foi uma publicação já no final de segundo semestre de 2011, falando a respeito da importância da geração dessas listas e a importância da responsabilidade dos médicos serem envolvidos. E algumas sociedades, já naquela ocasião, lá no segundo semestre de 2011, colocaram o que elas consideravam de mais importante ali no atendimento primário, tanto a Sociedade de Clínica de Medicina de Família Americana, a Sociedade de Medicina Interna e a Sociedade de Pediatria, né? E em 2012, né, a fundação, o American Board de Medicina Interna, né, essa fundação, ela deu início ao processo da campanha de escolher com sabedoria em medicina, né?
Isso foi, então, em 2012. Houve lá esses fatos anteriores, e em 2012 foi quando se deu início, efetivamente, ao que se chama de Choosing Wisely, em português, escolher com sabedoria e medicina. Então, nós temos aí 10 anos, né, desde que foi implantado esse conceito que cresceu, né? Com o início da campanha, o objetivo é diminuir custos, procurando manter a qualidade e segurança do sistema, né? E para que isso pudesse, digamos assim, convencer as pessoas, né, tanto os médicos, quanto os gestores, quanto o parlamento americano, quanto as pessoas, né, o sistema de saúde como um todo, e grandes problemas que já existiam ali no sistema de saúde americano. Quer dizer, os custos de saúde americano elevadíssimo, maior entre os países industrializados. Valores 25% maiores que o da Suíça, país em segunda posição na lista. Custo per capita 50% maior em média. Menos consultas ao médico per capita e maior geração de custos. Então, o paciente ia menos ao médico, mas isso gerava um custo maior para todo o sistema, talvez pelo número grande de exames complementares pedidos pelo colega, né? E intervenções feitas. Custo substancialmente maior para todo o sistema, serviços, drogas, administrativos gerados nos Estados Unidos comparado a outros países. E o resultado do sistema de saúde relativo aos resultados, quer dizer, indicadores ali relativos à qualidade de vida, mortalidade, resultado em relação aos tratamentos, não é melhor nos Estados Unidos comparado a outros países. Então, se gastando muito dinheiro, ainda sem oferecer um serviço de melhor qualidade em relação ou comparado a outros países. Então, esses itens levaram a essa sociedade, em 2012, a criar a campanha de Escolher com Sabedoria em Medicina. Aqui é um resumo do que isso aqui é um resumo do que está escrito aqui, e vejam, essa campanha foi começada em 2018 com o foco de reduzir o excesso de utilização dos recursos médicos. O foco é reduzir o excesso de utilização dos recursos médicos, diminuir custo, né? E ela foi adotada por uma série de países, né? Logo depois que ela foi lançada. Isso é bastante comum, quer dizer, quando a ideia é boa, outros acompanham. Então, isso foi feito pelo mundo todo, inclusive o Brasil participa também da campanha, aqui uma lista, né, de vários países, e as sociedades, pelo menos 80 sociedades profissionais no mundo, logo a seguir, né, se engajaram, participaram. Eu vou mostrar também como isso foi feito, né? E a gente vai ter as aulas específicas sobre a área de atuação. Elas geraram mais de 500 recomendações, né? Para que fosse acompanhado pelos especialistas ali daquela área de atuação e também com, digamos assim, a concordância dos pacientes envolvidos nesse processo. Também vou mostrar como isso foi feito. Então, a Escolha com Sabedoria e Medicina foi uma campanha que deu certo. Foi lançada em 2012, tem 10 anos, e houve, digamos assim, um engajamento de várias sociedades, de vários países, gerando mais de 500 recomendações, né? Tentando enxugar, retirar práticas que não tinham evidências científicas, práticas onde havia duplicação e que poderiam impor risco ao paciente, ou eram simplesmente desnecessárias, né? Mais motivos para a campanha: excesso de custo, duplicidade, necessidade questionável, sobrecarga do sistema, excesso de exames gerando diagnósticos em excesso e tratamento também, o que se chama overtreatment, né? E riscos impostos ao paciente. Muitas vezes, né, esse número excessivo de intervenções de exames acaba também, e prescrições, acaba gerando riscos impostos ao paciente. Como implementá-la? Iniciativa e aval da sociedade médica. Então, é bastante interessante que a campanha, para ela poder ser aceita, né, tanto pelos médicos quanto para os pacientes, né, que vão ser tratados, a melhor coisa é que ela possa ter o engajamento da sociedade da especialidade. Então, a iniciativa e o aval era da sociedade médica da especialidade. Então, vocês vão ver que tem sociedade, eu vou mostrar nas aulas subsequentes, né? Sociedade Americana de Nefrologia, Sociedade Australiana de Medicina Intensiva, de Ginecologia Obstetrícia, são sociedades médicas da especialidade que geraram
essas recomendações para serem usadas pelo grupo de médicos especialistas que pertencem à sociedade. E essas recomendações geradas, elas deveriam ter evidência científica, deveriam gerar qualidade na assistência do paciente, gerar segurança também no atendimento ao paciente, que fosse de domínio dos especialistas e também que os pacientes tivessem ciência do que está sendo resolvido, né? Em uma determinada etapa ali da geração das recomendações, os pacientes são consultados com aquela determinada patologia e também concordam ou ficam cientes de que aquilo é o que deve ser feito, né? Objetivos, processos da campanha: diminuir a utilização excessiva dos recursos de saúde, diminuir custos. As práticas que geram os alvos da recomendação são as práticas sem base científica sólida, duplicadas, que podem gerar perigo para o paciente ou são simplesmente necessárias. Então, na verdade, a intenção é que se afastasse determinadas práticas que não traziam benefício para o doente, ou tinham um custo alto, ou eram duplicadas, ou sim, são simplesmente geram período, impõem risco, ou são simplesmente necessárias. E informar aos médicos e pacientes sobre as práticas médicas que poderiam ser questionadas e discutidas, gerando recomendações, foi o que eu acabei de falar anteriormente. E também, né, como a medicina está avançando, decisões centradas no paciente, quer dizer, sempre o paciente envolvido e levando-o a concordar com aquilo que está sendo decidido. Nós vamos avaliar sempre, em qualquer teste ou procedimento proposto, para escolher com sabedoria em medicina, custos, riscos, necessidade, benefícios, né? Em relação à necessidade e benefícios, quer dizer, a conduta que eu estou adotando para tratar aquele paciente, ela é absolutamente necessária? Onde está escrito isso? Qual é o nível de evidência? Quer dizer, quando eu prescrevo uma droga, por que isso está sendo feito, né? Aonde estão os trabalhos publicados a respeito disso? Vocês tiveram aula comigo no 6º período de medicina baseada em evidência. Tudo que a gente faz em medicina é baseado em evidência científica, né? Qual é o nível de evidência, né? Quais são, né? Existe outra intervenção que foi objeto de comparação com a que eu quero fazer? Posso optar pela outra intervenção? E se eu não intervir, muda alguma coisa, né? Risco de pior e óbvio. Então absolutamente necessário, aplica seu caso em questão, quer dizer, aquilo que eu estou querendo prescrever é o que deve ser prescrito para aquele paciente em questão que eu estou vendo, né? O paciente ou o responsável por ele, no caso a família, o responsável, precisa concordar com a decisão? Sim, precisa concordar com a decisão. Então, esse slide eu vou mostrar várias vezes para vocês durante as aulas, né? Evidência científica, caracterizando a necessidade, a colocação, avaliar sempre risco, duplicidade, custos, deve haver uma lógica que justifique a decisão tomada, por isso é que se usa o termo escolher com sabedoria em medicina e decisões centradas no paciente. Então, durante as aulas, eu vou mostrar esse slide aqui várias vezes para vocês, né? Em cada aula, certamente eu vou mostrar esse slide para que a gente possa dar seguimento ao nosso raciocínio. O que move a campanha, né? Isoladamente, o exame, intervenção terapêutica traz benefícios, sim ou não? Quando existem mais de uma opção, exame, intervenção terapêutica para o mesmo objetivo, os benefícios comparativos da opção escolhida persistem ou não para o paciente? Sim ou não? O benefício muda o prognóstico do paciente ou não? Sim ou não? Quer dizer, tudo isso tem que ser levado em consideração para qualquer intervenção que tenha que ser tomada, ou teste diagnóstico, ou exame a ser feito, né? Para que possa efetivamente estar dentro de uma lista de recomendações dentro da campanha Escolha com Sabedoria em Medicina. Bom, o que as sociedades fazem, né? Como é que elas atuam? As sociedades da especialidade, elas fazem a designação de um comitê. Quer dizer, o que é um comitê? São médicos da sociedade que se dispõem a participar ali para gerenciar todo o processo. E aí tem a identificação dos itens de potencial inclusão. O que é importante ali dentro da sociedade que possa ser, digamos assim, colocado dentro da campanha. E elabora a lista final baseada nos princípios da campanha Escolher com Sabedoria em Medicina. Então, a sociedade faz isso, né? A lista que inclui recomendações feita pela sociedade, né, lá no final, por esse comitê, tem como objetivos reduzir risco, ser baseado em evidência, reduzir o estresse sobre o sistema de saúde, foco em testes comuns, procedimentos ou tratamentos que sejam do domínio dos membros da sociedade de especialidade. Aquilo que é comum
que é do domínio dos membros da sociedade, é que é discutido e resolvido como deve ser feito ou por que não deve ser feito. Então, a recomendação, ela pode ser uma recomendação para fazer, pode ser uma recomendação para não fazer determinado teste ou procedimento ou prescrição, né? Então, tem como objetivo reduzir risco, né? O procedimento ou intervenção que se está discutindo deve ser feito com segurança pela equipe e também ser seguro para o paciente. Ser baseado em evidência, tem lá as pirâmides das evidências, que nós já estudamos, e na lógica também. Reduzir o estresse, tensão, pressão sobre o sistema, para que não haja acréscimo de custos não necessários, saturação. Quer dizer, eu posso... Imaginem um médico que peça tomografia de crânio para todo doente que tem cefaleia. Vai ficar uma fila lá na entrada do setor de imagem com 50 pessoas para fazer tomografia de crânio, porque o médico resolveu pedir tomografia de crânio para todo mundo que ele atende com cefaleia. Está errado, não pode ser dessa maneira. Então, isso não é escolher com sabedoria em medicina. Foca em testes comuns, preferencialmente, vocês vão ver nas aulas subsequentes. Procedimentos ou tratamentos que sejam do domínio dos membros da sociedade. Quer dizer, volto que para cada área de atuação tem os especialistas e aquilo que é do domínio deles é o que vai ser enfatizado nessa campanha de escolher com sabedoria em medicina. Os pacientes são incluídos na decisão lá no final do processo, onde eles são consultados e podem concordar ou não com as recomendações, isso vai ser discutido. Ou seja, o que a campanha coloca como recomendações nessa campanha de escolher com sabedoria em medicina, as recomendações que a sociedade faz é de livre acesso. Os pacientes têm acesso a essas recomendações. Existem críticas sobre a intenção, método e eficácia da campanha. Muitas recomendações que foram aceitas pelos médicos, e somente o tempo dirá se a diminuição do custo foi acompanhada por avanço na qualidade da ciência prestada. Quer dizer, isso é dinâmico. Eu posso hoje estar resolvendo de uma maneira e daqui a 10 anos está resolvendo de outra. Quem vai resolver isso é se a qualidade se manteve, se a segurança se manteve, se novas evidências surgiram que façam com que a gente possa mudar a nossa prática. A medicina avança assim, né? Antes de eu falar de P4, deixa eu interromper para conversar com vocês. Entenderam o conceito da campanha, o objetivo da campanha? Ou não? Estou falando tudo em tese, né? Quando eu mostrar os exemplos, acho que fica mais fácil para vocês entenderem, né? Que serão nas aulas subsequentes. Mas, em tese, é isso, né? Que a gente vai repetir com exemplos práticos, né? Dentro de várias áreas de atuação. Quer dizer, por que eu resolvo assim, por que eu não resolvo assim, e como é que a sociedade resolveu isso. O que levou a sociedade da especialidade a gerar aquela recomendação, né? Está embasado em quê? Vocês vão ver que tudo tem evidência científica, tem lógica, tem bom senso, né? E também tem o aspecto de custo, né? Como já foi dito ali, diminuir a sobrecarga do sistema, diminuir a duplicidade, diminuir custo, diminuir risco, né? Tudo isso é levado em consideração dentro desse conceito da campanha. A prevenção quaternária, deixa eu voltar aqui só rapidamente, que a gente vai ter uma aula também específica sobre isso. Aqui vocês aprendem os níveis de prevenção em medicina, né? Prevenção primária, secundária, terciária, né? Isso vocês veem durante todo o curso aí, os níveis de atenção, né? Ou a complexidade do hospital, o atendimento primário, de acordo ali, a unidade de pronto atendimento, hospital terciário, quer dizer, tudo isso ali está dentro desses níveis de atendimento, nível de prevenção em medicina. E aí a prevenção quaternária é um conceito que surgiu, né? São ações tomadas para identificar o paciente em risco de excesso de medicalização, que é o termo em inglês ali, overmedicalização, visando protegê-lo de procedimentos médicos invasivos e sugerir para esse mesmo paciente intervenções que são eticamente aceitáveis. Quer dizer, então, a prevenção quaternária, ela avança um pouquinho, é um pouquinho diferente da campanha de escolher com sabedoria em medicina, e nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Se eu não me engano, é a última aula tentando explorar melhor esse conceito de P4, de prevenção quaternária. Muito bem, eu queria ouvir vocês. Dúvidas?
Se vocês entenderam, se vocês não entenderam. Eu entendi Sem sim, dúvidas por professor. enquanto, professor. Eu tem umas coisas que estão em inglês, né, que eu não consigo ler assim, acompanhar tudo, mas conforme você for explicando, e aí, pelo que eu entendi, cada assunto desse vai ter um tema, né? Nós vamos, nas aulas subsequentes, passar por áreas de atuação, né? Nefrologia, hematologia, medicina intensiva, ginecologia e obstetrícia. Então, vou mostrar para vocês tópicos dessas áreas que fizeram parte da campanha de escolher com sabedoria em medicina. E quem fez isso foram as sociedades dessas especialidades, né? Vocês vão me perdoar que eu vou falar sobre alguma coisa de ginecologia e obstetrícia. Ginecologia e obstetrícia não sou eu. Vocês têm o professor de ginecologia e obstetrícia. Eu sou intensivista. O que eu sei de ginecologia e obstetrícia? Nada, né? Mas eu vou mostrar para vocês o que foi colocado ali e por que foi colocado, quais são os fundamentos de escolher com sabedoria por uma sociedade de ginecologia e obstetrícia. E tem uma lógica, tem uma evidência científica e tem um sentido, e tem a explicação. E é legal, você vai ver porque isso faz com que as coisas tendam a funcionar de uma maneira mais transparente, quer dizer, a sociedade recomenda os associados dessa especialidade. Mas essas sociedades não é no Brasil não, né, professor? Não, tem a brasileira também. Eu não vou tá. eu vou mostrar internacional. Vocês vão me dar, digamos assim, essa licença de eu apresentar a coisas de sociedade internacional. Algumas vezes foram reproduzidas aqui pelas sociedades nacionais também. Uma delas é nacional, que eu vou mostrar também Entendi. nas aulas. Mas a campanha ela foi aderida pelo Brasil, pelas sociedades brasileiras também, pela sociedade brasileira. Então, o processo, eu vou mostrar para vocês, já mostrei inicialmente, os membros da sociedade se reúnem, comitê, são designados, né? Elaboram uma lista do que pode ser considerado mais importante, e aí submetem aos seus associados que votam, né? Que votam naquilo que eles consideram mais importante para virar recomendação, e aí a maioria das sociedades elaboram o que eles chamam de top 5, quer dizer, são cinco itens que são considerados os mais importantes ali para que todos fiquem sabendo o que é escolher com sabedoria em medicina dentro daquele item ali. E os pacientes envolvidos sabem disso também. E tudo tem uma lógica. Vocês vão ver que tudo tem uma lógica para poder se resolver. É como a medicina funciona, né? A medicina não é achismo, né? Aqui a gente está falando aqui é sabedoria. Sabedoria, o que é a sabedoria? É um misto de experiência, é um misto de bom senso, é um misto de conhecimento científico para poder, né, gerar recomendações com foco ali em evitar sobrecarga do sistema, diminuir custo, né, evitar duplicidade, diminuir risco ao paciente. Né? Isso é importante na medicina. Isso é importante na medicina. Vocês vão ver como é que funciona nas aulas subsequentes. É interessante. Alguma dúvida? Não, professor. Nós vamos fazer isso a vida inteira. Né? Toda vez que você está decidindo alguma coisa em relação ao doente, você tem que escolher. Essa escolha é com sabedoria, né? Sua. Né? Se a sociedade te ajuda nisso, ótimo, né? Melhor ainda, né? Eu estou ouvindo ali um grupo da sociedade, que várias pessoas foram consultadas, vários especialistas deram opinião. Digamos assim, está facilitando a minha vida aqui na hora que eu tenho que decidir, né? O doente pode perguntar, mas por que o senhor está decidindo dessa maneira, doutor? Olha só, está escrito aqui pelo grupo da sociedade, dentro das recomendações, existe evidências científicas, né? De uma certa maneira, facilita também ali a decisão do médico em convencer o paciente do que aquilo é o que deve ser feito, ou que deve, para aquele caso específico, né? Não que você não possa agir diferente, você pode até agir diferente, né? Mas também o doente pode procurar informação e dizer, doutor, não é isso que a sociedade está dizendo, o senhor está fazendo diferente. Por quê? Você vai ter que se justificar, né? Isso aí faz parte, né? Mais alguma dúvida? Mais alguma colocação? Não, professor. Não, professor.
Não, então olha só. Então a primeira aula é essa de fundamentos. Na semana que vem a gente vamos lá para uma área de atuação e já começamos a mostrar para vocês como é que o processo funciona, tá? Então vocês podem botar o nome, a matrícula, sair de sala. Um abraço para vocês, até semana que vem. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite. Espero que gostem da disciplina, tá?